Bom, irmãos, na nossa aula de hoje, em continuação a estas ideias, certos conceitos que trazem consequências sobre as nossas vidas, nós vamos falar sobre um tema que está presente na vida de muitos de nós, talvez de todos nós. Para pensarmos sobre isso, eu vou trazer aqui uma imagem, talvez pela claridade, talvez seja um pouco difícil de observar, mas eu acho que a gente consegue ir trabalhando aos poucos. Se tiver muito difícil, você me avisa, que aí eu vou explicando o que tem aqui na frente, que são várias coisas que nós vamos mostrar hoje, tá? Todos conseguem identificar o desenho? Não está claro? Eu vou trazer aqui então para os irmãos. Nós temos duas pessoas aqui, uma de cada lado, que estão segurando uma escada, né? Você então tem aqui um problema. Essas duas pessoas, elas estão tentando escalar uma parede para que elas possam chegar, então, neste patamar aqui. Certo? Então, vamos pensar juntos aqui quais são as possíveis soluções que estas pessoas têm para que elas possam chegar lá em cima. O que é que você consegue identificar? Pensar comigo. Vou só trocar aqui de... Aí, parou de fazer. Quais são as soluções que você poderia sugerir para essas duas pessoas chegarem aqui em cima? Alguém me ajuda? Tem solução ou não? Vamos permanecer embaixo. Deixa eles lá embaixo. Eles não vão conseguir chegar lá em cima de forma alguma. Oi? Usar a escada, não é? O desenho já está trazendo isso para nós de proposta. Mas como? Como que eles têm que usar essa escada? Parece óbvio, né? Como? Pega a escada e vira ela completamente para que os dois possam subir, certo? Esse desenho ele é parte de uma charge, então, que não traz essa solução para o problema. Ele traz a seguinte solução. Vejam, eles tinham então um problema para subir lá em cima e a pessoa veio trazer uma sugestão de vamos cortar a escada no meio, cada um fica com o seu pedaço de escada e vocês sobem. O que é que o desenho mostra que eles então conseguiram fazer? Subiram? Não saíram do lugar. Não é? Os dois, cada um com seu pedaço de escada, tentando subir e se virar para então chegar no topo desta parede da melhor forma possível. Quando você começa a analisar o que esta pessoa fez e que estas duas aceitaram, você começa então a observar que existe uma ideia por trás dessa imagem que está presente na nossa sociedade hoje. Veja só, quando você observa estas posturas, o que é que então você identifica? Cooperação ou competitividade? Competitividade, né? Uma escada, Camila colocou muito bem, pega a escada, coloca como? Plínio falou, inteira, era só eles terem virado, é algo tão simples e óbvio, né? Que a gente fica até com medo de ser uma pegadinha e falar assim, não vou nem responder isso. Mas exatamente esse era o melhor caminho, e você observa então que muitas pessoas, então ao invés de elas procurarem a cooperação, ajudar uns aos outros, elas estão mais dispostas a competir para ver quem é melhor, para ver quem consegue mais, do que então ajudar o outro para que ele possa realizar a sua tarefa. É difícil então você ver aqueles que na nossa sociedade pensam hoje bem do outro, no sucesso do outro. Quantas pessoas dão a mão para você todos os dias para que você consiga, avance, conquiste as coisas que você tem, que você faz? A maior parte das pessoas, elas estão brigando sozinhas
tentando mostrar que elas são melhores do que as outras. E isso então que nós vamos estudar nesta manhã, nós vamos então chamar de individualismo, tá? E nós podemos então dizer como definição que é aquela ideia que defende onde cada pessoa deve ser livre para buscar os seus próprios objetivos, os seus interesses, sem ser impedido ou limitado por qualquer outra pessoa ou pela sociedade. Ou seja, para eu me dar bem, vale qualquer coisa. Quando você remete então à ideia daquela escada, você entende exatamente isso, né? Pessoas que querem chegar num objetivo e que para elas alcançarem aquilo não importa, mas importa o que vale para mim. A minha ideia é chegar então no topo, então eu vou lutar do meu jeito para que eu consiga. Eu não dependo de você, eu não coopero com você, eu não preciso de você para nada. A ideia então do individualismo, ela está na nossa sociedade, né? Está na mente das pessoas. Então, veja que a ideia de estar vivendo sozinho, né, para si mesmo, lutando sem ajuda dos outros ou impedimento dos outros, faz com que nós então cheguemos a esta imagem. O que é que você identifica aqui? Sei que a luz ainda atrapalha, mas o que vocês conseguem ver? Uma cidade, né? A cidade tem muitas pessoas ou poucas, esta que você está vendo? Parece bem desenvolvida ou não? Parece, né? Então, quando nós observamos um local como este, né? Aqui tem um trânsito muito intenso para cá, um trânsito muito intenso para cá, e você olha então uma cidade como esta, e você então enxerga de forma muito clara que nesta cidade existe cooperação, não é isso? Quando nós pensamos então uma cidade pequena, vamos colocar aí 5.000 habitantes. Uma cidade pequena, você vai encontrar pessoas que se conhecem, geralmente são muitos parentes, né? E essas pessoas então elas estão desenvolvendo aquilo que elas querem, correndo atrás daquilo que elas almejam. E na maior parte das vezes, quando a cidade é menor, você tem uma facilidade de relacionamentos, ou um maior número de relacionamentos. Quanto mais você aumenta isso, você tem então isso cada vez menor, ou cada vez de forma mais superficial. Quando você pensa então no individualismo, as pessoas que estão vivendo aqui no meio, quanto mais pessoas tem, você pode perceber que essas pessoas elas estão cada vez menos preocupadas com o que está acontecendo no todo. Elas estão lutando todos os dias, acordam cedo, fazem o seu serviço, lutam para fazer aquilo que é agradável para elas. Você pensa que nós estamos aqui numa cidade com quantos? 100.000? É isso? Aproximadamente 100.000. Você sabe como as pessoas se relacionam em Itapeva. Tem muitas pessoas que você conhece, que você se encontra com elas na rua, elas te dão um bom dia, te dão boa tarde, conversam com você 1 minuto no máximo, e você nunca mais vê elas. Você vai ver ela daqui 3 meses. É uma coisa muito superficial. Poucos são aqueles que você senta para conversar, para tomar um café, para jantar juntos, para você então ouvir a pessoa. Coloca isso num lugar maior ainda. Entra numa Campinas que tem mais de 1 milhão de habitantes. Isso se torna cada vez pior. A correria é maior, né? E as pessoas estão cada vez mais superficiais. O individualismo ele está presente nos grandes centros. Quanto maior a cidade, mais as pessoas estão com dificuldade de então encontrar tempo, encontrar espaço para cuidar do outro, para ouvir o outro. É apenas um bom dia e olha lá ainda, né? Às vezes nem isso, às vezes você conhece a pessoa, você encontra com ela na rua e ela não te cumprimenta.
mas vocês são irmãos da mesma igreja, mas ela não te cumprimenta. O individualismo está presente na vida de muitas pessoas, porque ao invés de trazer então um compromisso de afetividade, de relacionamento profundo, não, se torna cada vez mais superficial, cada vez mais descartável, né? Nós estamos numa sociedade ligando o individualismo com o consumismo, onde você compra algo, você usa aquilo, quando já não te serve mais, o que você faz? Descarta, joga fora, né? É comum você trocar de celular, ver as pessoas trocando de celular, né? Compra um celular, agora ele já encheu, a memória dele já não é suficiente mais, ele joga fora. Ou dá para alguém, dá para uma criança, né? Que já não vai usar mais, já está ultrapassado, ele vai comprar outro. Nós estamos trazendo isso tudo para a nossa vida, nosso relacionamento. As pessoas agora são descartáveis. Para você, naquele momento, ela era boa, útil. A partir do instante que você não precisa mais dela, você nem conversa mais com ela. É tudo muito superficial, é muito descartável, é como se então as pessoas não tivessem importância, porque o que vale é o eu. O que vale é o que eu penso, os meus interesses. Não importa se os seus interesses vão me favorecer, vão me edificar. O individualismo então tem levado as pessoas a buscar apenas a sua própria vontade. Veja só, então, quando você pensa numa cidade, né, vamos usar aqui o exemplo da cidade para falar sobre nós estamos aí com 100 mil habitantes, mas você reduz isso a 70 pessoas, ou menos, 40, 30 pessoas que se reúnem todos os domingos. Se reúnem, mas não se falam. Já pensou nisso? Quantas vezes nós entramos neste ambiente, é um ambiente familiar, né? Um ambiente onde nós, que somos parte da igreja do Senhor, nos sentimos confortáveis, conhecemos o nome de todas as pessoas, nos reunimos, mas nós não nos falamos mais. Nós não temos nenhum interesse de perguntar, como é que você está, para ouvir, e não somente para falar, né? Às vezes nós fazemos o contrário, né? Nós nos reunimos com as pessoas para falar, e falar, e falar, mas eu não quero ouvir. Por quê? O que importa é o que eu estou ouvindo. Vejam como que o individualismo está entrando na igreja. Entrando não, já está presente há muito tempo, né? Desde Gênesis 3. O pecado faz isso conosco. Faz com que você então não se importe mais com o outro, mesmo você chamando ele de irmão. Olha como isso é então grave e precisa ser tratado. Porque quando nós olhamos para a sociedade, falamos do ambiente de trabalho, onde você então olha aquilo como secular, onde você fala que lá não tem pessoas crentes, lá você não se importa tanto com esse tipo de postura, você já acostumou. Já acostumou a entrar no ambiente de trabalho e as pessoas não te perguntarem mais como é que você está. Mas quando você entra na igreja, isso começa a te incomodar. Quando na verdade, todos os ambientes nós deveríamos nos comportar da mesma forma, né? Em todos os lugares, nós estamos na presença de um Deus poderoso, a quem nós servimos e a quem nós adoramos, né? Nós estamos então em todo momento perante o sagrado, né? Nós, crentes, não separamos, quando nós falamos de vida cristã, né, de culto racional, em todos os momentos isso deveria estar presente. Então vejam só quantos momentos, né, nós precisaríamos fazer isso aqui, ó, dar uma pausa na imagem, para poder ver quantas pessoas estão ao nosso redor. Quantas pessoas estão conversando comigo todos os dias, as quais eu tenho ignorado a existência delas, as quais eu tenho ignorado as preocupações, as necessidades dessas pessoas. E o que a palavra então nos traz para nós pensarmos sobre isso? Quando você olha Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, nós temos aí um texto que você conhece, onde ele diz que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, se nós somos criados à imagem de Deus, para nós então entendermos melhor
o outro, para entendermos melhor como é que as pessoas funcionam, como é que elas convivem, nós deveríamos olhar para quem? Nós deveríamos olhar para Deus. Deus vai trazer para nós a resposta de como nós deveríamos viver, de como nós deveríamos nos relacionar. Mas o que acontece quando o individualismo, então ele interfere na sua maneira de viver? Até a própria forma de você, então, olhar para a palavra, olhar para as escrituras, você não vai olhar para o texto e tirar do texto aquilo, então, que ele está falando para você. Você vai olhar para o texto e você vai, então, tentar procurar naquele texto o que está de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você, então, quer viver. Porque o que importa para o individualismo é a vontade do indivíduo. Ele não está nem um pouco preocupado com o que vai acontecer com o outro. Quando você pensa em igreja, isso também se aplica. Não importa para aquele indivíduo que quer viver dessa forma, se a interpretação dele das escrituras vai interferir a doutrina. Ele não está preocupado com isso. Ele quer apenas viver o que está de acordo com a sua vontade. Um texto que nós sempre falamos, ele traz esta interpretação. É quando você pega o texto de Filipenses, Os irmãos já sabem até de cor o texto de Filipenses, que eu sempre uso esse texto para nós falarmos sobre isso. Quando você fala de Filipenses capítulo 4, versículo 13, o que é que ele diz? Tudo posso? Aquele que me fortalece. Como é que o individualismo interpreta esse texto? Não preciso de ninguém. Porque tudo o que eu quiser, Deus vai me dar. Mas tudo o quê? Tudo. E se não for legal? Se não for correto? Se não for moral? Não tem problema. O individualismo interpreta então que aquilo que Deus está dizendo é que o que Ele quiser, Deus vai fornecer. Ele vai receber. Porque em tudo que o Senhor então pode dar, todo o seu poder, veja que daí você pega uma parte, Deus é poderoso, Deus então pode, Deus cuida, Deus supre, Deus é misericordioso, então Ele vai ser misericordioso para comigo também. Mas quando? No individualismo, então, a preocupação faz com que ele também olhe para as escrituras e interprete isso de forma errada. Então nós interpretamos os relacionamentos de forma errada. Como que as pessoas são, como nós devemos viver com as pessoas de forma, então, completamente diferente aquilo que as Escrituras nos dizem. Você pode ver que há uma postura que nós temos hoje, que então interfere nos nossos relacionamentos. O que é que você consegue enxergar nessa imagem aí? Está um pouco clara, Você consegue ver que tem um computador aqui? Sim? Tem alguns símbolos aqui em volta, que eles estão um pouco claros, mas eles estão representando as redes sociais. Você observa hoje o quanto que as redes sociais, elas são um sinal da nossa postura individualista, porque se você tem um Instagram, um Facebook hoje, ou até um WhatsApp, você com muita facilidade, você pode ver que a sua interpretação da palavra com relação aos relacionamentos, ela está deturpada. Porque você pega o seu WhatsApp, você pega o seu Instagram e você vê uma pessoa que você não quer mais falar com ela, o que você faz? Faz o quê? Manda para a lixeira. Bloqueia a pessoa. Deleta a pessoa. Você ignora a existência dela no ambiente virtual. É muito fácil isso. Traz isso para a vida real. Você está no ambiente familiar, você está na sua casa, onde você está com problemas de relacionamento, e você busca as escrituras de forma individualista para entender como é que você tem que se posicionar, mas você lembra que tem uma influência das redes sociais aqui que estão trazendo para você uma postura de que você pode bloquear as pessoas. Você está com problemas em casa, o que é que você faz? Você resolve eles? Você ignora. Eu vou evitar agora essa pessoa. Eu não vou conversar com ela. Eu não vou buscar resolver os meus conflitos. Tire as redes sociais do ambiente.
Primeiro que as pessoas iam começar a se enxergar mais, né? Começar a falar mais umas com as outras. Se você tira esse conceito de que as pessoas são possíveis de ser bloqueadas, olhe para trás como é que aconteciam as coisas. As pessoas tinham que enfrentar umas às outras, e elas conversavam, resolviam. De alguma forma, elas colocavam um ponto final naquele problema. Hoje em dia não, é muito mais fácil, é muito mais superficial, muito mais descartável, é muito mais tranquilo você ignorar um parente seu. Falando de parente, não estou falando de pessoa que é colega de trabalho. O que anteriormente, se você olhar tempos atrás, se você não respondesse, né, da forma correta, se você não se relacionasse da forma correta dentro de casa, o que acontecia? O que acontecia se você respondesse seus pais? Para de marmelo, apanhava, não é? Relacionamentos. Por quê? Porque era muito rígido? Era correção. Relacionamento tem que continuar, tem que ser então exortado. Hoje em dia não, ignora, bloqueia, né? Finge que não existe. Porque o que é que importa então no nosso tempo? O individualista está trazendo para dentro da família um pensamento que importa a minha vida. Veja quanto isso é prejudicial quando você fala sobre pais e filhos. Os pais, individualistas, pensam só neles. E está tudo bem, porque o mundo está colocando essa ideia. Eu não preciso me preocupar com os outros, então eu não preciso me preocupar com a minha família. Estou pouco me importando se meu filho está nas drogas, se a minha mulher está adulterando. Não importa que eu estou feliz, está tudo bem. Eu vejo o quanto os relacionamentos estão afetando, e aí você traz isso para o ambiente da igreja, onde nós temos um modelo padrão de família que está sendo desconstruído. Por quê? O que importa é o seu pensamento particular, é o indivíduo, e não a sociedade. Não importa o coletivo mais, importa o que você quer. E aí nós já trouxemos isso um pouco quando falamos de hedonismo, né? Quando falamos da questão da liturgia, o quanto que isso interfere na nossa vida, mas posturas particulares, né? Decisões, opiniões ali que muitas vezes são levadas pelo próprio individualismo, né? Quando você pega isso também na questão do ambiente de trabalho, você pode então ver que há uma busca de forma excessiva também pelo pessoal. Né? Quando você olha um programa de televisão como este aqui, está bem claro. O que está escrito lá? Alguém pode ler para nós? Big Brother Brasil. Alguém já viu? Sabe como é que funciona? Como funciona esse programa? Você falar que você sabe como funciona não é pecado, tá, irmãos? Tudo bem, está tudo certo. É isso que eu ia comentar. Viu? Quem foi o último que venceu? Alguém sabe quem foi o último que venceu? Mas acho que você sabe. Não há problema nisso, viu, irmãos? Desde que haja limite, tá? Desde que isso não interfira, porque a ideia que está por trás desse programa é competitividade. Não é? Marcelo narrou para nós aqui aquilo que acontece no decorrer do programa. E ele vai chegar na onde? Final, né? O que acontece na final do Big Brother? Além da pessoa ganhar 1 milhão, sei lá quantos lá, publicidade, fama, né? Ela venceu os outros. Então vejam só, a ideia que está por trás atrai multidões. Quantas pessoas hoje querem participar desta competição? Por quê? Porque é isso que elas já vivem no dia a dia. Não importa o que eu vá fazer para derrubar você.
Eu vou vencer. Não é essa ideia que você encontra no mercado de trabalho hoje? Quando você pega famílias hoje, pega você com seus primos, seus vizinhos, seus irmãos. Não importa o que eu vou fazer, eu vou vencer na vida. Eu vou conquistar o que eu quero, o que é melhor para mim, o que eu estou sonhando. Palavra? Não. Lembra que a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece? Eu fico só com esse versículo. E eu continuo lutando de forma excessiva para fazer a minha vontade. Ah, mas aí lá no programa, fulano de tal, fez fofoca, falou mal do outro. Inventou uma história que nem existiu, só para denegrir a imagem do outro, para que ele fosse para o paredão e fosse eliminado. Não tem problema. Dentro do individualismo, não existe problema. O que vale é vencer. E na sociedade nós estamos assim. Na igreja nós estamos assim. Quer comentar, Paulo? Pode falar. É verdade. Sim. Uhum. Sim. Eu ia chegar na família também. A gente começa em casa, né? Sim. Sim. E aí, se a sociedade está dessa forma, né? Traz isso para a igreja. Nós vamos trabalhar em equipe na igreja. Vamos montar uma equipe para trabalhar com infantil na igreja. Né? Estou dando um exemplo. Adolescentes, jovens. Né? Como é que a gente trabalha em equipe no meio de uma sociedade individualista? Onde as pessoas, elas estão buscando apenas o seu. Aí você vai encontrar dentro da igreja pessoas que estão competindo também. Irmãos que querem mostrar que os seus dons são melhores do que os outros. Você já viu isso em algum lugar? Você vê Paulo instruindo Corinto sobre isso. Você vê então essa briga por competitividade para ver quem é o melhor, quem vai chegar primeiro, quem vai receber a maior atenção, porque o que importa é o indivíduo. Ela está aqui dentro, essa ideia. E nós precisamos desconstruir essa ideia a partir das Escrituras, com o olhar do que Deus fala, não do que nós impomos sobre o texto. O que é que as Escrituras dizem e fazem com que nós, então, mudemos de postura? O que é que nós precisamos saber? Ou o que nós já sabemos e ignoramos a realidade? Né? Vamos abrir, então, o texto da palavra em Levítico 19. Vamos fazer a leitura do versículo 9 até o versículo de número 18. Eu quero pedir a ajuda da igreja para fazer a leitura, onde cada um lê um versículo, por favor.
Levítico 19, a partir do 9, diz o seguinte: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Vejam só, irmãos, então o texto fala para nós sobre o olhar que nós precisamos ter para com a necessidade do outro. O individualismo, ele rejeita completamente essa ideia de que o outro precisa de mim e eu preciso dele, e no que eu ajudo ele, nós então fazemos o coletivo acontecer. Nós abençoamos o meio onde nós estamos se nós ajudamos uns aos outros. Veja que a motivação no texto, em todos os momentos aqui, nós vemos então que não é para si, para a vontade, a necessidade do indivíduo. No versículo de número 18, então ele vem dizer: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a motivação maior aqui é para nós então podermos demonstrar o amor. Então Deus, em primeiro lugar, nos orienta para nós, então, podermos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Veja que ele fala sobre uma questão de justiça, né? Versículo de número 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Muitas vezes, então, nós esquecemos desse tipo de orientação e nós somos aqueles que auxiliam na injustiça. Nós não estamos nem um pouco preocupados com o outro em alguns momentos, com a necessidade do outro, de abençoar a vida das outras pessoas. Versículo de número 16, muito pelo contrário, eu não me preocupo, eu pioro a situação. Eu sou um mexeriqueiro, dos outros, faço fofoca dos outros, porque não importa a consequência que vai acontecer na onde eu estou, né, no coletivo, na sociedade, na família. Importa então que a minha vontade seja feita, e há prazer quando eu faço isso, quando eu oprimo alguém, quando eu falo mal da vida da pessoa, quando eu vejo a pessoa caindo. Há prazer, porque isso é pecado. O pecado vai trazer o prazer à carne, senão ninguém faria, senão ninguém pensaria na possibilidade de você levantar um falso testemunho contra outra pessoa. Veja como nós, em muitos momentos, não nos preocupamos com a questão da desigualdade, e aqui não há problema em você morar em lugares diferentes, mas nós estamos confortáveis, a maior parte de nós, onde nós vivemos. É segura a rua onde eu moro. Se passar a noite na rua onde eu moro, tem carro estacionado na rua. Isso para mim, desde que eu cheguei, mostra segurança. Estou tranquilo, meu filho está seguro onde está. Tem pessoas que moram em condomínios, estão seguros onde estão, né? Tem portaria, tem muros altos, tem segurança, estão tranquilos ali.
Há problema nesses lugares? Não. Mas vejam como que o individualismo muda o nosso conceito de justiça social, de igualdade. E nós temos pessoas que moram em situações completamente opostas às nossas, estão passando dificuldades e está tudo bem. Porque eu estou seguro. Veja como essa ideia ela está em nós. Enquanto nós deveríamos ser aqueles que abençoam o meio onde estão, as pessoas, nós muitas vezes não nos importamos, indiferentes. Porque o que importa é o que o indivíduo está vivendo. Não importa a necessidade do outro. Olha isso como igreja. Nós estamos confortáveis aqui agora. Nós temos comida na nossa mesa. Mas você sabe que muitas vezes você já saiu dessa igreja e tinha gente revirando aquele lixo. Nós já vimos isso. E se tornou tão comum que nós não fazemos nada mais. Acontece todo tempo. Né? A lixeira está bem na nossa frente para mostrar o quanto nós somos individualistas. E aí você pode ampliar para qualquer outra situação. A desigualdade não mais preocupa a igreja. Deveríamos preocupar. Olhe para as Escrituras, o que é que Deus fala, desde o Antigo Testamento, já desde a lei, lá em Moisés. Olhe para o outro, cuide do outro, não oprima o outro, não roube, não minta, ame ao próximo. O que deveria nortear a nossa vida, pensamento, atitudes, como indivíduos e como igreja e como sociedade que nós fazemos parte, é o amor de Deus. E não deixar com que o pensamento da sociedade ele venha interferir em como nós devemos ser quanto a cristãos que honram a Deus. Nós falamos de amor aqui, mas o quanto nós, cada um de nós aqui, de forma sincera, nós amamos. Pode falar, não, eu amo 1, 2, 3 aqui, o que eu conheço melhor, que me dou bem. Você já começa a ampliar, você já percebe que tem pessoas que você não ama. Você sai do ambiente que é confortável. Pior ainda. Nós temos falado sobre isso, um pouco, falamos aos domingos, falamos às quartas-feiras, de relacionamentos, Como é que a gente vai evangelizar se a gente não ama o próximo, Como é que a gente vai ter comunhão se a gente não ama o próximo? O individualismo está atrapalhando isso. Está impedindo que a igreja possa ser igreja. Por quê? Deixamos de olhar para a palavra. Deixamos de olhar aquilo que as Escrituras dizem, trazer isso ao nosso coração. Nós colocamos o coração aqui e queremos que a palavra se molde conforme a nossa vontade. Se fala alguma coisa que eu não concordo, eu viro a folha. E nós precisamos então mudar isso, Qual é a motivação pela qual você então está fazendo tudo que você faz? É o amor a Deus? O amor ao próximo? Você faz porque o outro vai poder te retribuir? Ou você faz porque o outro então vai fazer para você? Há uma troca aí, porque você está preocupando com você mesmo. Mais um texto que eu gostaria de ler. 1 João capítulo 3, versículos 16 e 17. Alguém pode ler os 2 versículos para nós, por favor? (16, 17). Você está lendo? Deixa eu ver o que eu abri aqui. Era isso mesmo.
Isso mesmo. Então, eu estava olhando aqui no capítulo 2, capítulo 3. Então vejam só, o texto diz para nós de forma muito clara como é que nós conhecemos então o amor. Cristo deu sua vida por nós e nós amamos. De forma prática, né? Nós precisamos então entender que se existe alguém em necessidade, né? Atos traz esse exemplo para nós da igreja, como ela vivia isso, né? Alguém estava passando necessidade, o outro ia lá e ajudava. Hoje não. Hoje nós vemos que pessoas se dizem cristãs, nós não nos colocamos mais no lugar dos outros. Não preocupamos mais com o sofrimento, a necessidade, a miséria que o outro está passando. Se eu estou bem, se eu tenho um emprego, se está tudo certo para mim, se o meu financeiro está bem. E veja então que o exemplo maior que nós temos é do próprio Cristo. O sacrifício de Jesus. O amor sacrificial, né? Que nós então nos entregamos pelos outros, para que os outros estejam bem também como nós. Onde nós então abrimos mão, muitas vezes, da nossa vontade, para fazer então com que o outro esteja com a sua necessidade sendo suprida naquele instante. Então, quando nós falamos aqui de individualismo, nós vemos que para este pensamento não importa o que está acontecendo no coletivo, importa aquilo que ele está vivendo. Então não há ideia de sociedade, né? Pessoas que estão construindo juntas, estão desenvolvendo juntas, não, é o indivíduo sozinho. E aí nós temos então um problema aqui, né? Porque nós temos então pessoas que não vivem como se estivessem junto com as outras. E aí você começa a olhar como que isso traz de problema, porque nesse caso, alguém que está vivendo debaixo de um governo, qualquer ele que seja, essa pessoa então ela vai entender que este governo deve fazer a sua vontade apenas. E a palavra não nos diz isso, né? Ela diz então em Romanos 13 que as autoridades elas foram constituídas por Deus, né? Elas foram colocadas ali pelo Senhor. Mas para quê? Para satisfazer a vontade do indivíduo? Vai abençoar o indivíduo? Vai sim, mas não é somente isso, né? Você vê o versículo 4 de Romanos 13, que essas pessoas são colocadas lá para então serem ministros de Deus para o bem da sociedade, para o bem do todo. Então Deus governa, Deus direciona através daqueles que estão ali. Isso acontece em todo o tempo? Não, porque nem todos compreendem que essa autoridade foi dada a eles por Deus. E aí nós temos o pecado mais uma vez, então interferindo e atrapalhando aquilo pelo qual o Senhor fez. E aí você vai encontrar desigualdade, né? Porque em muitos momentos o governo às vezes cuida de uma parte e não cuida de outra, cuida daquilo que é dos seus interesses e não cuida dos outros interesses, né? Cuida de um grupo específico, mas ignora a existência de um outro grupo específico. Aí você vai ter lutas políticas que acabam cada um pensando naquilo que é melhor para si e não no coletivo. E aí você observa então que alguns benefícios eles vêm para todos nós. O que é que você consegue enxergar ali? O que tem naquela mão ali? O que nós temos aqui? Eles estão recolhendo aqui, não dá para ver muito bem, está embaçado atrás, mas eles estão recolhendo aqui numa praia canudos. Tem algum problema com canudo de plástico? Qual é o problema que ele pode trazer? Oi? Qual o problema? Poluição, né? Então foi criada uma lei para quê? Para que começassem a retirar os canudos de plástico. Aí você começou a ver uma transição recente, você vê agora canudos de metal, né? Você vê alguns até de madeira, né? Tem algumas coisas bem diferentes aí que você observa.
Algumas pessoas não gostaram disso. Por quê? Mais barato. Aqueles que produziam isso daí vão deixar de ganhar. Porque a preocupação era do indivíduo. Mas essa lei ajuda todos? Ajuda todos. Ajudar o meio ambiente. Você pode falar assim, mas uma coisa tão simples, tão pequena, né? Mas é uma ação que você vai estar olhando para o futuro, que você vai estar tentando evitar um pouco dessa degradação que nós estamos trazendo para toda a natureza, né? Mas as pessoas se incomodaram, porque importa o indivíduo e não o coletivo. E isso vem então daqueles que estão governando, daqueles que estão direcionando, que foram colocados para então abençoar o lugar onde estão. Abençoa muitas vezes o indivíduo, mas abençoa também o coletivo, né? Então veja que há uma ideia de sociedade que nós não podemos desconsiderar. Há um coletivo pelo qual nós não podemos deixar de nos preocupar. A palavra fala sobre essa ideia conjunta. Alguém lê para nós, por favor? Romanos capítulo 15, versículo 1. Então, vejam só, o indivíduo é importante. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter opiniões, você não vai ter decisões, você não tem uma postura particular, mas no todo nós estamos vivendo e não podemos olhar somente para nós. As Escrituras falam então sobre suporte daqueles que são os mais fracos, aqueles que estão passando por dificuldades, né? Você olhar para aquele que está começando aqui na fé e você poder então ajudar ele para que ele possa continuar. Qual é o modelo, mais uma vez? Versículo 3, o próprio Cristo, né? Que agiu em prol daquele que era mais fraco, do pecador. Mas veja como é que nós nos comportamos em alguns momentos. O que é que você consegue ver nessa imagem? O pouco que você consegue ver, o que é que dá para entender? Nós temos aqui um jardim, né? Provavelmente uma praça, né? Você tem outros lados aqui. Tem uma pessoa passando aqui. O que é que você consegue enxergar aqui? Um morador, né? A imagem não está muito boa para você identificar, mas aqui tem uma mãe e aqui tem uma criança, né? Quantas vezes nós passamos próximo dessas pessoas? Ignoramos elas. Suportar uns aos outros, amar uns aos outros, fazer para que eles estejam bem também. É algo que nós muitas vezes vemos aqui dentro, né? Você ama um, outro, cuida de um, de outro, mas quando você coloca isso num ambiente público, né? Você não vê o mesmo amor. Você ama os seus filhos, você cuida deles, você vive o amor cristão dentro do lar. Mas quando nós pisamos para fora e você encontra muitas pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, nós nos comportamos como elas. E esquecemos que temos que ser luz, que temos que viver de forma diferente, que o coletivo importa. Não estou dizendo que você vai resolver o problema do mundo, né? Que você vai ter que suprir as necessidades de todos, né? Mas que nós precisamos olhar com amor. Precisamos mudar o nosso ponto de vista, né? Porque a nossa visão como indivíduo, ela deve interferir naquilo que nós vivemos na sociedade. Deve afetar a maneira como você vive na sua casa, na igreja, na praça, no trabalho, em todos os lugares. Eu não posso ser um aqui e outro lá fora. Eu preciso estar em todo o tempo cultuando a Deus, servindo ao Senhor com tudo aquilo que eu faço, né? Deus tem dado a nós, então, um meio de nós conseguirmos o que nós almejamos. Ele nos sustenta, não é? Há problema nisso? Não. Você vai construir a sua vida conforme Deus está te concedendo. Você tem um trabalho, você tem uma formação, você está estudando, vai construindo a família. Não há problema em você se preocupar com aquilo que está perto de você.
Mas o mesmo comportamento que nós temos com aquilo que está próximo, nós precisamos expandir isso e continuar demonstrando para com os outros. O mesmo amor, mesmo cuidado, mesmo olhar sensível que você tem para com uma criança que é da sua família, que ela está passando necessidade, a gente precisa transportar isso quando a gente começa a ver crianças que estão sofrendo por aí. Estão abandonadas porque estão num lar que ninguém entende o que é amor, que às vezes os pais não têm estrutura, não têm a informação, o conhecimento para poder viver a palavra de Deus como nós temos. E é preciso então entender, como diz a palavra do Senhor, aqui nós vamos caminhando já para o encerramento, que tudo aquilo que nós fazemos deve glorificar ao nosso Deus. Há erro em você buscar aquilo que é melhor para você e para a sua família? Não. Mas que em tudo nós venhamos a glorificar a Deus. Sejamos generosos ao ponto de olhar não só para nós, para a nossa família, mas de sermos cristãos em todos os ambientes. Nós precisamos mudar o ponto de vista. A nossa visão, né? Ela deve ser uma visão bíblica, conforme aquilo que o Senhor então nos chamou para fazer e ser. Se você for pensar então em toda a sua vida, né? Como é que você se comporta em família? Você seria aquele que está ali cortando a escada? Você seria aquele que vai então usar a sua parte da escada? Ou vocês usariam juntos a mesma escada para subir no mesmo lugar? Família. Talvez você, como família, já esteja vivendo desta forma. Cada um com o seu, ninguém se preocupa mais com o outro. E é preciso mudar. Se você então vive com família, buscando o mesmo objetivo, vamos ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros. Comece a aplicar isso nos outros ambientes que você vive. Traga isso para a igreja, onde nós devemos ser suporte uns dos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, que tem pessoas que estão passando por necessidades que nós desconhecemos. Portanto, eu desejo que Deus nos abençoe para que em todos os momentos, eu e você possamos fugir do individualismo e viver este amor que o Senhor nos ensina através de Cristo Jesus, para nós então sermos luz neste mundo, para nós levarmos outros a conhecer ao Senhor que nos salvou, eles possam entender o que é igreja, o que é ser cristão, e assim abram uma oportunidade para nós falarmos deste amor e mostrarmos a eles o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Que Deus nos abençoe e nos dê fé para nós mudarmos, para nós podermos não só falar que conhecemos, mas viver aquilo que nós entendemos que a palavra nos orienta para fazer. Nós vamos orar. Quero deixar aqui então o texto que nós vamos ler no encerramento, 1 João capítulo 3, versículo de número 16, tá? Você pode deixar aberto aí na sua Bíblia, nós vamos orar só para encerrar, que logo as nossas crianças já devem subir. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por este momento que nós pudemos ter na Tua casa, de aprendizado, de reflexão, onde nós compreendemos que muitas das nossas posturas, elas estão distantes da Tua palavra. Eu peço ao Senhor, a Deus, que nos dê fé, nos leve ao arrependimento, para nós podermos honrar ao Senhor. Para que o Senhor seja glorificado, a Deus, em todas as áreas de nossas vidas. E o ambiente de amor não seja apenas dentro da igreja, não seja apenas dentro do lar, mas que seja em todos os lugares onde nós estivermos. Que o Senhor nos use para sermos luz e levarmos assim o Evangelho do Senhor, para que outros possam entender o que é ser cristão, o que é ser igreja, como vivemos para o Senhor, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que restaure a nossa alma, que o Senhor venha direcionar cada um de nós, para naquilo que nós falhamos, possamos voltar a viver no caminho do Senhor, ó Pai.
Nos dá, ó Deus, um olhar de amor, de sensibilidade para com aqueles que estão próximos de nós, próximos da nossa igreja. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós podermos agir em prol daqueles que carecem, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor, ó Pai. Amém, Senhor Deus.